E aí galera, de boa, quem tá falando aqui é o Fernando, editor do Bitcast e redator do Guia do Bitcoin, né? Mas você já conhece, de vez em quando eu apareço aqui no Bitcast pra zoar com os caras zoar comigo. E dessa vez eu vim trazer algumas informações úteis antes que você comece a ouvir esse Bitcast, que é o seguinte: vocês vão notar que a qualidade desse Bitcast não tá lá essas coisas, né? Tá certo que o Bitcast não é lá essas coisas, né? É um monte de cara que se reúne para estar conversando sobre criptomoedas e Bitcoin em modo geral. Contudo, essa qualidade ficou um pouco abaixo da que vocês provavelmente estão acostumados, porque o pessoal se reuniu agora em janeiro, lá em São Paulo, para uma pequena confraternização com a equipe do Guia do Bitcoin, também se reuniu com alguns amigos nossos, e por conta disso eles aproveitaram para fazer essa gravação todo mundo junto em uma sala de reunião que eles encontraram lá. O resultado foi que não ficou essa qualidade toda, porque ficou muito eco por conta da própria sala, né? Ficou muito eco e ficou uns ruídos meio estranhos, como se fosse de energia, né, estática lá no som, e um chiadozinho meio estranho. Alguém provavelmente deixou o celular perto lá do microfone e ficou captando aquelas ondas que de vez em quando faz barulho, que provavelmente você conhece. Então vocês vão notar que a qualidade não tá lá essas coisas. Eu queria pedir desculpas em nome de toda a equipe, né? Infelizmente a gente tentou fazer algo assim que fosse realmente bacana e ficou legal. Ficou uma conversa boa, o pessoal ficou assim conversando, ficou um negócio bem entre amigos mesmo, mas infelizmente a qualidade do áudio não ficou lá essas coisas. Mas eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então é isso, pessoal. Peço mais uma vez desculpa pela qualidade. Lembrando que foram gravados 3 episódios. Então esse episódio, os próximos 2, vai estar com essa qualidade um pouco reduzida. Eu vou me esforçar ao máximo para deixar ela numa qualidade assim aceitável. Mas infelizmente não vai ficar com aquela mesma qualidade que vocês já estão acostumados dos episódios passados. Aviso dado, vamos pro Bitcast. Olha, eu vou começar esse Bitcast hoje falando que é um prazer inenarrável, né? É um prazer indizível, um prazer incomensurável estar aqui em São Paulo com toda a turma do Bitcast. Meu nome é Rafael Mota, como todos vocês sabem. Hoje está todo mundo aqui como uma voz só, num microfone só, né? Numa mesa só. Todo mundo prestes a falar um monte de merda para variar. Seu Adriano Orsi Cruz, o nosso rapazola das iotas, está aqui com a gente hoje. Pra variar. Por que você tá fazendo esses dedos feios pra mim? Você sempre quis fazer isso comigo ao vivo, né? Eu sempre fiz isso de longe, cara. É mesmo? Sim. Pô, agora você tem um prazer inenarrável de fazer na sua cara. Mas você não gosta de iota? Gosto de iota. Pô, então, iota não começa com o quê? Com I? Idiota? Não, acabou. Idiota de 0,35 a 5,10, meu brother. Foi o único que fiz grana aqui com isso aqui, ó. É verdade, só tu teve coragem mesmo. É, só vocês me zoando, só eu fui. Estamos com o nosso advogado preferido, o senhor Zé Domingos da Fonseca. Fala uma coisa, cara. Como sempre, uma satisfação inenarrável, incomensurável e desmineralizada participar de mais um episódio. Ó, cara, isso vai ser explicado mais à frente. Falando desmineralizado, é um prazer, assim, é de um potencial hidrogênico absurdo falar com esse cara, esse rapaz fofinho, esse rapaz inocente. Inocente é a palavra que define ele. É um rapazinho que tá de bonezinho de Bitcoin aqui do meu lado. Tu mesmo, né? O seu Jansen Grisente. O rapaz mais puro dessa casa, maluco. Sim, com certeza. 80% puro, mudo, cantagalo esse cara. Sou inocente aqui da história, né? Mas temos que aqui só tem malvado. Temos que pontuar uma coisa: nós estaríamos aqui se não fosse Jansen Grisente forçar a gente a vir para São Paulo. Tive que reunir aqui essa turma. Pressão. E hoje a gente tá aqui gravando todo mundo junto numa mesa. E aí a gente trouxe também um cara aqui que tem o maior prazer embananável de participar, que é o nosso amigo Gui. Ele é o dono dos tokens Banana Coin. Exato. E ele vai falar aqui um pouco, aqui, tecnicamente, de assuntos sobre Bitcoin, você vai falar sobre hacking, de sites. A gente falou uma merda técnica e ele vai corrigir. Exatamente, ele tá aqui para dar o sermão. Aliás, ele já deu um sermão aqui na gente que é incomensurável o sermão que eu tomei. Fala aí, pessoal. Eu não sou o criador da Banana Coin, que isso fique bem claro. Cara, porque já tem Gay Coin, deve ter Banana Coin também. Provavelmente. Não é brincadeira, não. Na verdade, já existe Banana Coin. É sério? Ela é responsável pela plantação de bananas. Sério? Sério mesmo? Sério, tô falando sério. Caraca, isso! Plantação de bananas.
Você pode nos dizer a cotação do Banana Coin desse momento? Não tem. Quanto vale um Banana Coin? Essa é a pergunta. É qual o lastro da banana coin? Provavelmente Qual o banana. lastro, cara? Bananeiras. Eu não quero pensar qual o lastro da banana coin, Não cara. é que tem mesmo essa porra? E tá protegida pelo Cloudflare. Que? Não é só maconha qualquer. Bananacoin.io, galera. Quem aqui vai comprar Petro? Nem a pau. Tem como operar vendido? A Petro? É. Se tiver, eu operarei. Certeza. É É uma moeda que já nasce morta, né? É lastreada pelo petróleo, como é que vai nascer? Meu, dentro da Venezuela ninguém tem dinheiro pra comprar e fora ninguém acredita. acredita. É verdade. Como é que vai funcionar isso aí? Vou trocar comida de cachorro por moeda, né? Mas falando em Petro aqui, a gente vai trazer propostas sérias mesmo, de criptomoedas aqui que estão valendo. Vamos tentar. A gente, das outras vezes, a gente prometeu pra vocês que sempre em cada episódio novo a gente ia trazer projetos super sérios pra vocês aí poderem apostar, é claro, conscientemente dos riscos. Mas a gente vai falar um pouco aí sobre um token que é uma blockchain que está sendo construída para aviação. Cara, tá parecendo a Jovem Pan isso daqui. A gente vai falar sobre... Tá, não. token- Desculpa, ouvi-lo é mais raivoso. É verdade. a gente vai falar sobre um token de apostas que foi criado na Waves. E a gente vai falar sobre outras criptomoedas no geral aí. E começando pelo Adriano aí, que tem uma dica pra dar aí, bem legal. Bom, primeiro de tudo, a gente não vai falar hoje sobre o fantástico mundo da mineração. É verdade. Até porque o Fantástico Mundo da Mineração merece um adendo, porque o Fantástico Mundo da Mineração apareceu hoje, dia 16 do 11, dia 15 do 11, no maior jornal do estado do Mato Grosso do Sul. Agora é 16. Então, foi ontem. Bom, nós vamos falar hoje então da ARN, Iron, a blockchain da aviação que vai decolar já já, galera. O que ela tem de diferente, Adriano? Cara, ela promove a segurança da aviação, ela tenta colocar um pouco de organização em cima da bagunça, ela acaba com um monte de fraudes em todos os setores da aviação, que todo mundo sabe que existe. E aí o nosso amigo Rafa vai falar um pouquinho sobre isso. Rafa, piloto, o que dá pra fazer em relação aos pilotos e aos brevês com a Iron? Não faço a menor ideia. Fazer Você não estudou a pauta, pô? Não. Que pauta? A gente nunca teve pauta, né? A gente nunca teve pauta, Pô, mas Por isso que eu abri pra tu. pauta, Iron. Tipo assim, pau no seu corpo. Seu vagabundo, eu já estudei essa porra, eu vou falar então, que cara. deselegância. Que deselegante. Não, assim, Não, o que tem que a gente- botar a voz da Sandra. Que deselegante. O que a gente tem a falar sobre ela, assim, né? Na verdade, como o Adriano já falou com a gente, acontecem muitos acidentes na área da aviação por conta de falhas humanas, né? Informações ali que são omitidas. Então aí essa blockchain ela pode certificar justamente esses dados que são imprescindíveis, né? Justamente na segurança da aviação. E aí justamente ela fez um ICO, arrecadou muito bem. E agora o projeto tem um roadmap super fantástico aí para 2018. Se vocês puderem, a gente vai colocar aqui o link na descrição para vocês Cara, quando tu acompanharem tá o se site. coçando, tu tomou banho hoje? Só um, mas beleza. Caraca, esse é o lado bom de fazer a parada vendo as pessoas, né? A gente tem que conhecer todos Então os você não tipos. imagina o que eu faço em casa. A gente imagina que você A falou pra gente imagina, A gente já sabe como você grava. Existem coisas que não merecem ser narradas aqui. Não podemos falar. Mas vamos lá, voltando a falar da Iron, ARN, de novo a sigla. A ideia dos caras é o seguinte: 2 pontos, vírgula, 2 pontos, vírgula. Os pilotos hoje, eles fraudam o brevet, aumentando o número de horas de voo para conseguir a aprovação mais rápida. Exatamente. A Aeron, ela pretende registrar esse número de horas de voo. Na mesma hora que o piloto decola com uma aeronave, ele também vai registrar o número de horas de voo da aeronave. Por quê? Porque de tempos em tempos, eles são obrigados a fazer manutenção nos aviões. Eles também fraudam essa manutenção. Eles fraudam o número de horas de voo para que você não precise ficar pagando esse custo de manutenção. E uma vez que você registre que o piloto voou, a aeronave voou, você tem um controle total sobre manutenção, horas de voo do piloto, rotas que ele pretende, abastecimento de combustível. E isso resolveria aí alguns problemas muito sérios aí do passado. Não sei se vocês lembram quando um avião caiu aí na Amazônia uns anos atrás. Inclusive, coincidentemente, eu conheço uma das sobreviventes daquele voo. Um grande abraço para você, Rita.
O piloto simplesmente digitou errado. Ele tinha que digitar a rota 027, ele digitou 270. E aí o avião saiu na direção errada e quando o piloto resolveu pousar, não tinha pista embaixo. Simplesmente não tinha pista. E aí ele não sabia o que fazer, eu não me lembro o destino desse voo. E aí simplesmente ele teve que aterrissar no meio da Amazônia. Morreu um monte de gente, algumas pessoas sobreviveram para contar a história. Isso poderia ter sido evitado se tivesse uma blockchain para aviação. Ou E seja, aí, ela tem, assim, eu vou falar um pouco do roadmap dela, cortamos aí aqui, porque é ao vivo, a gente tá gravando aqui com o microfone só. a gente só deixa, cadeira agora. a gente só deixa o Jansen falar porque ele é o CEO da bagaça. Seu Dex. Porque ele já sofreu muito assédio moral esses dias. Hoje foi difícil, né? É verdade, cara. Hoje foi difícil. A gente só parar com essa história de zoar sempre o mais bobo, gente. Na boa, eu já falei. Ele tá zoando o CEO, ele é um cara... Ele será o desempregado de amanhã. Bom, o que a Aeron tem a oferecer para 2017 é 2019, né? O final de 2017, ela integrou a sua blockchain com aplicativos piloto. Ela começou agora, ela vai começar na verdade em fevereiro a fazer lobbying com as autoridades da aviação. Ela vai lançar um programa público de aplicativos voltados para a área. Ela está lançando um site chamado aerotrips.com que vai ser totalmente integrado com a blockchain dela. E você vai poder fazer pagamento com os tokens da Aeron, contratar lá serviços de aviação por esse site e ter todo o armazenamento da base de dados interligada, né? E assim, eles vão lançar muita coisa, até 2019 aí tem muita coisa mesmo. Tem a Big Data que vai ser integrada em 2019, tem um processo de automatização de dados e no futuro eles têm a previsão até de fazer uma parceria com a SpaceX, com o Uber e outros programas de carros voadores. A gente já está falando aí de um futuro mais distante ainda, mas... Carro voador a gente conhece também. A gente conhece, o Adriano conhece bem. Conheço bem. Bom, e a equipe da Aeron é fantástica, é pessoal com muita experiência no setor de aviação, no setor de tecnologia, com blockchain em geral. E assim, é uma criptomoeda que ainda está desvalorizada, não confunda desvalorizada de centavos, né? Porque existem moedas que valem centavos. O troço pode estar 25 centavos e está caro pra caramba. Pode estar $1.000 e está a preço de banana. Barato, exatamente. Como é o caso até de outro token que foi feito na Waves. Ele foi criado para ser compartilhado em escritórios em todo o mundo. Então essa empresa, ela criou um token que se você comprar esse token, você tem direito a usar escritórios espalhados por Londres, por Paris, né? Você vai viajar o mundo para você trabalhar. Qual que é o nome desse token, Jansen? Se chama Primal Base. A ideia dele é distribuição de espaços de workspaces para a comunidade de tecnologia. Então, vamos falar, hoje eles têm escritórios em Amsterdã, em Berlim, vai abrir agora em Londres, Nova York e Singapura. E a intenção é abrir cada vez mais. Então, você tem aí um token que realmente são pouquíssimos tokens em circulação. E nesse exato momento ele está custando somente $5.700. São apenas 1.300 tokens emitidos. Nossa. Por isso que o valor dele é alto, não é? A galera que a vida louca vai falar, eita, Amsterdã. Na verdade eu diria assim, apesar do preço ele ainda está barato, tá? Porque, assim, digamos que eles lançam escritório no mundo inteiro. Já vai ter um escritório dentro do Bulldog Café de Amsterdã, não? Por que não? Por que não? Por que não? O que impede? Aumenta a produção, cara. Exatamente. Hoje a Primal Base Token Não existe, eu tenho que fazer uma piada disso. tá no ranking Não me julgue, 5,76 no CoinMarketCap, ou seja, tem muito espaço para crescer. Apesar do preço dos $5.754 que assustam, ela só tem 1.250 tokens emitidos, ou seja, tem muito mercado aí para crescer. Muito ainda. E aquele outro token que você estava comentando, do Medical Chain. Medical Chain Isso eu achei bacana. é uma ICO que vão lançar agora no dia 1º de fevereiro, que eu acredito muito. Eu vou entrar, essa eu vou comprar e vou comprar forte. Que a ideia dos caras é reduzir o tempo de atendimento e melhorar muito o sistema de saúde. Imagina só, se você sofre um acidente, o SAMU chega, ele escaneia você rapidinho, ele já tem toda a sua ficha médica desde que você era criança. Se você tem alergia, se você tem algum problema com remédios, tem algum problema crônico, tudo isso pode fazer muita diferença no atendimento deles, cara. Pode salvar uma vida. E demorou, a gente já vem cantando essa bola de que isso precisa ser feito, é um dos tokens aí do mundo. E
tenho certeza absoluta que esse vai disparar, cara. Esse pode ter certeza, pode comprar de olho fechado. O grupo do Será que Telegram ajuda o SUS? vai ajudar toda a área, cara. Não foi lançado ainda, mas o grupo do Telegram já tá com mais de 14 mil pessoas, cara. A expectativa é alta, A então. expectativa é alta. Cara, Strong Hands você vai comprar? Esse também eu não vou comprar, não. Por quê? Conte Por o quê? seu. Qual é o teu problema com mãos fortes? Ué? Não, porque assim, ela, pra mim, acho que ela é só um escama. Na verdade, Não, acho que... eu não esqueço. Um cara perguntou assim, cara, o que Strong Hands tem de diferente? Um garoto perguntou no nosso grupo lá do Facebook. Eu falei assim, cara, nada. A moeda aparentemente foi feita em setembro de 2015, dia 13 de outubro de 2015, mesmo ano. Um mês depois, um pouco menos, não teve mais atualização nenhuma. São quantos tokens que aquele troço vai fazer? É na casa dos trilhões o Strong Hands, né? É um troço absurdo de token que aquele troço produz. Falei, cara, o nego só tá pegando projeto abandonado para tudo. Até alguém tava falando com a Dogecoin, que é utilizada muito como um centro de testes, né? De tecnologia blockchain. Muitos desenvolvedores usam a Dogecoin como teste, porque a blockchain, o processo de verificação de transações, o processo de assinatura das transações e o processo de geração das transações, em relação ao Bitcoin, é muito parecido. Então, normalmente as funções usadas em várias linguagens são muito parecidas e, assim, se você é um desenvolvedor em blockchain que trabalha com Dogecoin e conhece como fazer tudo em Dogecoin, muito provavelmente só mudando alguns bytes aqui e ali você também pode fazer a mesma coisa com o Bitcoin. Por isso, por causa que o Bitcoin é a maior, é a mais importante criptomoeda, muita gente acaba indo para o Dogecoin, comprando um monte de Dogecoin e fazendo testes, se tornando não só investidores, mas usuários da moeda. Mas não só por isso, mas tem gente que utiliza praticamente o Dogecoin como uma aposta para que ela se torne uma peça de museu rara e caríssima, né? Porque ela é uma moeda piada, né? Ela é um meme, né? É um meme. Eu tenho uma que eu vou guardar pro resto da vida, cara. Aquele meme do cachorro lá, com a raça dele aqui, tá, não? Não. Shiba Inu. Shiba Foi um Inu. meme que surgiu na internet e virou uma criptomoeda, né? O criptomoeda que o próprio dono falou assim, olha, não é tudo isso. Não, é tudo isso. Eu tô Exatamente. assustado, ele falou, tô assustado com essa capitalização O toda. próprio dono falou, Como cara, a gente eu acho que atingiu tem uma 1 boa. bilhão de valor. Ele O ficou dono assustado. Não, por falar em aposta agora, O que as pessoas falam? falou Eu que digo bom. essa era uma aposta. Vou falar agora sobre a Wager, né? Uma criptomoeda aí criada em cima do desliga essa merda. Em cima do desliga essa merda. Agressividade, tu tá Pode bravo, cara. cortar, pode cortar. Não corta não. Esse vai ser direto e ao vivo, galera. Esse aí não vai ter corte, não. Corta na cadeia. Até porque- O pessoal tem que saber como funciona a gravação. Até Hoje, porque nós não. temos aqui o CEO mandando no pedaço. Exatamente. Se eu tá aqui. Então, a Wager ela é uma plataforma aí de apostas, né? Ela foi criada em cima da plataforma da Waves, justamente para trazer o mercado de apostas, né? Para dentro das criptomoedas. Então, para te trazer segurança, para te trazer. Você tá muito tímido, Jansen. Eu tô te intimidando. Para trazer um mercado aí Capaz de que. gerar você. Um mercado de 400 bilhões de dólares que é considerado ilegal, que é as apostas nos esportes. Justamente eles querem trazer pro lado da blockchain, das Quer que eu abra a criptomoedas. cerveja pra você, cara? É. Ele tá quase ficando pelado pra abrir a garrafa, cara. É. Pelo amor de Deus, não quero ver essa cena, não. Ai, meu Deus. E aí, justamente, eles querem destruir uma parte do... O sistema não vai ser totalmente matematicamente calculado, né? Uma parte das moedas vão ser sempre diminuídas do total do surfing, justamente para manter o sistema matematicamente perfeito, né, funcionando. Justamente com a plataforma de apostas, né, existe uma quantidade ideal de tokens para estar em circulação. Então é bem interessante a forma como eles abordam essa economia assim, dentro desse mercado aí de 400 bilhões de dólares que tem para você explorar. Né? Você chega lá, eu vou apostar no jogo da NBA. Né? Muita gente gosta de apostar em jogo de futebol e agora eu acredito muito nesse projeto aí e assim, ele vai lançar uma coisa que agora eu lembrei. Além ele vai ser baseado em masternodes, né? Que masternodes a gente já falou em outros bitcasts,
você ter os seus saldos rodando em sua carteira, rodar um node ali na rede para justamente certificar as transações, você validar as transações e ganhar moedas em troca disso. Ou seja, é um processo que você não gasta energia elétrica, não gasta poder de processamento, você apenas deixa a sua internet habilitada funcionando para a rede. E aí eles vão lançar um negócio chamado os oráculos. Isso que vai ser maneiro, vai ser muito legal, porque assim, os oráculos vão ser masternodes pré-selecionados. Daí você que tem um masternode pode ser selecionado para ser um oráculo, que digamos, vai ser os masternodes superiores da rede, que vão que vão receber mais dividendos do que os outros masternodes. Mas existe uma regra, né, da quantidade de moedas que você precisa ter para se tornar um oráculo, né? E é por votação também, né? Não é fácil. Mas é uma aposta aí bastante interessante. A Wager está disponível hoje na própria carteira da Wager. Só baixar a carteira da Wager, procurar a Wager e ser feliz. A melhor carteira de todas, ninguém aqui puxa saco de Wager. Sim, fala dos 5 segundos, Rafael. Não, sem sacanagem, eu fiquei abismado. O Jansen foi me transferir um valor no Waves para a carteira aberta. Eu falei assim, vamos contar quanto tempo vai levar essa transferência? Tudo bem, 5 segundos. Assim, eu esperei 5 segundos, 3, atualizei a tela, 4, pum, recebeu. Entrou. E pode ter entrado antes, porque eu atualizei em 5 segundos. Pode ter chegado em 2, em 3. E eu fico pensando, cara, e as pessoas estão querendo comprar Ripple? Isso é absurdo. Fica assim, cara, Ripple é rápida, bonitinha, tá. Todo respeito aqui comprar Ripple. Tá todo mundo querendo comprar Ripple aqui. Mas, cara, é a blockchain mais rápida do mundo atualmente. Eu acho que nem a Dash chegou a esse patamar ainda. Não, Dash não. Mas acho que tem muita atualização ainda para fazer. Assim como a Lightning Network vai chegar pro Bitcoin, acho que vai revolucionar, assim, né? Acho que você pode, a gente tem, assim, acho que o Gwen aqui, que entende mais dessa parte técnica de Lightning Network, ele pode descrever pra gente o que seria a tão falada Lightning Network, ou a rede relâmpago. Bom, a rede relâmpago é uma implementação no código, no protocolo do Bitcoin, que vai permitir que os pagamentos sejam feitos através de canais. Esses canais são um pouco complicados para explicar, porque exigem muito conhecimento técnico, muito conhecimento de programação, mas basicamente o funcionamento seria: você vai abrir um canal entre uma ou mais pessoas e você vai transferir dinheiro para aquele canal. Depois, você vai transferir dinheiro para a pessoa daquele canal que você quer transferir o dinheiro. Por exemplo, se você quer pagar um pão de queijo na padaria, você vai abrir um canal de pagamento entre você e a padaria. Nesse caso, enviando dinheiro para a padaria. Esses canais, de uma certa forma, são muito mais rápidos de serem executados, de serem confirmados. E isso vai permitir que a blockchain do Bitcoin, assim como muitas outras blockchains que implementam ou vão implementar a Lightning Network, sejam absurdamente mais rápidas, talvez chegando a casa de bilhões de transações por segundo. Claro que nesse caso haveria uma centralização, infelizmente. Os desenvolvedores ainda estão trabalhando nisso, trabalhando em um jeito de fazer isso não ser tão centralizado, de não deixar para trás essa funcionalidade tão boa, essa característica tão boa do Bitcoin. A filosofia característica da blockchain, né? Que é a descentralização, né? Não fica preso a um poder central, não fica preso a um governo, por exemplo, a um órgão governamental. Então, a Lightning Network seria, no momento, a atualização mais importante, ou pelo menos uma das mais importantes dos anos recentes para o Bitcoin. O que significa dizer que é muito provável que muito mais pessoas se tornem usuárias do Bitcoin a partir da implementação da Lightning Network e a partir da implementação da tecnologia que permite a Lightning Network em carteiras e exchanges. Porque não apenas uma exchange fazendo uma transação comum à rede, vai passar pela Lightning Network. É preciso algumas modificações. Dependendo da exchange, elas são em maior ou menor grau, mas ainda existe um tempo, talvez alguns meses,
até ele ser implementado completamente, a gente conseguir ver de fato o real poder da Lightning Network. A verdade é que ela vai ter taxa zero, eu vi alguém comentando isso. Pelo que eu andei lendo, taxa zero e transações absurdamente velozes. Assim. Mas eu fico curioso, assim, já que a rede funciona com taxas, os mineradores recebem. Eu fico pensando que quando acabar a mineração dos bitcoins, o que vai servir de recompensa para quem está minerando? As taxas, para ficar circulando as taxas. Né? Mas você não tem taxa. Não, se a Lightning promete fazer transações sem taxa, né? Seria realmente. Aí, Houston, não sei como é que seria a taxa. Muito provavelmente haverá taxas. Goste os usuários ou não, haverá taxas. Porque é preciso que alguém mantenha mineradores e outras pessoas que abrem essas transações, esses canais. É preciso que alguém mantenha essas pessoas ganhando, certo? Exatamente. É preciso que alguém mantenha a rede. Então, para isso, você precisa de um incentivo que é um incentivo financeiro. Ou um incentivo financeiro, ou um incentivo de poder. Nesse caso, por exemplo, poder. Como assim poder? Bom, você pode criar um nó, né, um node do Bitcoin e você ter poder nas transações, o que significa que você pode ir lá sinalizar se você está querendo, se você é a favor de um fork, se você desaprova um fork. Se você simplesmente for investidor em uma criptomoeda, você não consegue ter esse poder. Agora, se você tem um node, se você usa o seu computador para ser um minerador ou ter um node próprio, você tem um poder de decisão na rede do Bitcoin. Olha, falando do Bitcoin, Adriano, a gente estava conversando, foi ontem, né, à noite, antes da gente se despedir, sobre estar operando com Bitcoin. Por que eu estou operando muito com Bitcoin? Você falou assim, mas as taxas de rede estão absurdas, tá caro pra cacete. Mesmo pra que é uma taxa de rede média no Bitcoin? R$50 agora? 30, 40 reais. Aqui caiu o preço também agora, né? 30, 40 reais uma taxa de transação em Bitcoin. Pra você mandar de uma wallet pra outra. Pô, tá lento pra cacete, tá caro pra caramba, não tem cripto mais cara no mundo pra operar agora. Olha, é justamente por isso que eu tô operando com Bitcoin. Justamente porque eu sei que a Lightning Network, não só ela vai desafogar a mineração, não só vai desafogar as transações pendentes na rede, que da última vez que eu verifiquei, faz uns 3 dias, ficava na casa dos 170, 180 mil transações não confirmadas em rede simultaneamente. Eu acredito que ela vai quebrar uma quantidade assim, absurda de altcoins por aí. A diferença da altcoin XYZ é a velocidade, o Bitcoin vai quebrar. Essa altcoin tem uma taxa muito menor que o Bitcoin. Pô, se acontecer de ter uma taxa zero, qual a diferencial dessa altcoin? Inclusive, isso explica o fenômeno que aconteceu recentemente na Ripple, né? Sim. Quando a Bitcoin ficou totalmente congestionada, as transações ficaram todas travadas, o pessoal fugiu para a Ripple porque a Ripple tem o potencial de processar muito mais. Justamente. Só que hoje não faz nenhum sentido o valor que estava a Ripple, né? Não faz. Pela 38 bilhões de tokens, ela chegando a quase $4, é uma coisa assombrosa. Surreal. Assombrosa. Eu fui fazer uma pequena análise lá, o aluno falou assim, não, análise pra mim. Tudo bem. Eu abri o gráfico, eu falei, nossa, já me deu um nervoso, falei, cara, esse troço vai cair tão feio. Vai. E a médio e longo prazo a Ripple não tem futuro, né? Porque saindo a Lightning Network, resolvendo o problema de capacidade de transação e considerando que os bancos mesmo não utilizam o token da Ripple como moeda, ela não vale nada. Isso é um disclaimer muito importante a se fazer. Quando a Ripple anuncia no seu press release que banco não sei o que adotou o Ripple como protocolo para enviar pagamentos pelo mundo, ela não está comprando o XRP, perdoe-me. Ela está usando a Ripple Gateway Payments. Ela só está usando o protocolo da Ripple, a tecnologia, para transferir dinheiro de um ponto a outro ponto de uma maneira estupidamente rápida. O que o XRP faz é proteger esse protocolo. O banco, de nenhuma maneira, vai comprar esse token, essa moeda, o que você quiser chamar. Na verdade, o que eles fazem é utilizar o sistema para mandar dinheiro de um lugar para o outro de uma maneira segura, rápida e tranquila. Nossa, simples assim. Sabe por que eu sempre gosto de falar da Ripple em todo o podcast que eu posso? Pelo seguinte, o Fernando Ures, ele lançou uma indireta hoje para todo mundo, vamos falar. Ele mandou uma indireta para todo mundo. Foi ótima essa, cara. Foi linda. Do Google Trends. Parabéns, Fernando, mandou bem. Fantástico, Fernando.
que foi assim, pelo o Google Trends, quase não saiu agora. Ele colocou 2 prints. Um deles era mostrando quantas vezes na internet colocava assim, buy Ripple ou buy Bitcoin, tipo, compre Ripple, compre Bitcoin. Tava praticamente pareado, compre Ripple, compre Bitcoin, tava na mesma proporção, quase. Agora, como funciona o Bitcoin ou como funciona o Ripple? Como funciona o Bitcoin, a quantidade de buscas era enorme. Agora, como funciona o Ripple? Ninguém quer saber como ela Quase ninguém funciona. quer saber, mas tá comprando aquele negócio. Significante. É insignificante a quantidade de pessoas que sabem o que está fazendo agora quando se refere a altcoins. Todo mundo, é como eu falo para todo mundo, Bitcoin é pop. Pô, ninguém vai começar falando assim, caraca, Strong Hands, eu ouvi falar daquilo ali. Ninguém começa com Strong Hands, começa com Bitcoin, depois com Ethereum, depois com Litecoin. Aí a pessoa fica um pouco mais underground e tudo mais, ela começa a conhecer a Waves, começa a conhecer vamos botar uma Cardano da vida, né? Uma Decred. A Decred é uma excelente criptomoeda Dash, Exatamente. entendeu? Mas assim, não tem uma pesquisa, e não é uma coisa a gente ficar, brasileiro não pesquisa, não é brasileiro não, isso é no Google Trends, isso daí é generalizado. As pessoas não procuram saber de Ripple e estão comprando. Então assim, sabe, não serve pra nada. Bom, o nosso conselho é não compre esta porcaria, é isso, Rafa? Não que não compre. Não é que não compre essa porcaria. É uma porcaria, eu acho uma porcaria. Eu acho uma shitcoin, a XRP. Nem shitcoin, porque ela nem moeda é. Mas se você está querendo ganhar uma grana fácil, rápida, fazer uma especulação, entrar e sair rápido no mercado, eu acho válido. Mas não como investimento a longo prazo. Ela é muito instável. Ela não tem uso, particularmente falando, ela não tem uso prático para o usuário final. Ela é uma moeda de intranet. Ela é uma moeda que serve para proteger um sistema de pagamento. Simples assim. Que basicamente é um sistema que filosoficamente a gente não quer mais, que é um sistema bancário. É um sistema bancário centralizado. Filosoficamente a gente não quer É um isso. sistema que 60% das moedas Isso. estão no nome do emissor. Mas tem uma Ainda. coisa bacana, entre aspas, na Ripple que a gente tem que reconhecer. Pelo fato de ser centralizada, ela deu conta de uma coisa que o Bitcoin não deu conta. Ainda. Ainda. Entendeu? Ele se antecipou com relação ao Bitcoin nessas soluções, mas não é uma coisa que justifique ela estar custando o preço que ela estava. Ela está agora, exatamente agora, 1,58. Ela estava uma semana quanto? 3,78, 3,81. Se você comprou a 3,78 e neste momento está ouvindo esse Bitcast, Você está chorando. infelizmente você está chorando. Aliás, falar em criptomoeda promissora, investimento a longo prazo, a gente vai voltar a falar um pouco de nossa querida Waves. Então, Que a gente nunca fala. Waves Boy! Waves Boy, a gente vai falar um pouco do que está planejado para ela esse ano de 2018 aí, que em 2017, como o Crow falou aí no episódio anterior, a Waves conseguia fazer muitas realizações, conseguiu reformular toda essa plataforma, conseguiu lançar o beta de Samba para Cara, 5 segundos de transferência chega. Não, é como a gente fez o teste, só que agora Absurdo. ela vai ficar mais interessante ainda com o Atomic Swap, que está planejado lá para o meio do ano. Que Né? diabos é isso? Bom, Atomic Swap seria, ao pé da letra, a troca atômica entre moedas. Mas é Funciona on-chain. assim. Isso, on-chain. Funciona assim, eu quero trocar com o Rafael Litecoin por Bitcoin. Então, o que a gente teria que fazer no meio tradicional, né? Eu não conheço o Rafael. O Rafael tá vendendo... Exatamente. O Rafael tá vendendo Litecoin. E eu tô querendo comprar essas Litecoins com o meu Bitcoin. A gente se cadastra lá na Exchange, eu coloco lá minha ordem de venda e aí a gente negocia. Porém, com o Atomic Swap, ele vai cortar a parte terceira, justamente não vai existir terceiros, né? Vai ser minha negociação direta com a dele, direto pela própria carteira da criptomoeda, ou seja, eu coloco lá, eu quero comprar tantas Litecoins, e aí o Bitcoin troca e a própria blockchain, ela faz esse trabalho para você, faz Vai intermediar esse peer-to-peer. vai intermediar, fazer o Atomic Swap, te devolver a outra criptomoeda. Então é muito interessante, a Waves já é rápida, justamente a intenção dela em ser rápida não é só ser uma criptomoeda super rápida para transações, é ser uma plataforma para SEO que suporta volume alto de airdrop. O que é airdrop? O Rafael quer lançar o Rafael Coin. Que merda, hein? Então não compra não, galera. Essa daí a gente não indica. É o Careca Coin. Não compra essa merda, não. Não.
E aí o que o cara quer fazer? Quer distribuir a criptomoeda dele uma unidade de graça para todo mundo que tem o Waves. Eu não quero, por favor. E aí, quantas pessoas têm carteira de Waves? Milhares. Como é que ele vai distribuir isso assim? Pela plataforma da Waves, que hoje tem suporte para distribuir para 1 milhão de pessoas na blockchain, de maneira que não vai congestionar a rede, como aconteceu com os gatinhos lá que travaram a rede de tiro. Hoje a Waves já está à prova dessas transações aí, tá suportando isso. Então 2018 aí vai ser fantástico para a Waves, vocês podem ficar de olho aí. Será muito fã de Ethereum, Bem né? interessante. E nesse momento você deve estar... E você Não pode vai ser se tiro. perguntar assim, não, mas Atomic Swap é uma ideia, é um projeto? Não, Atomic Swap já existe. Existiu na Decred, né? Já foi testada, depois nós vamos pedir para a pessoa que vai editar, o nosso estagiário, colocar lá nos links. O Narcélio, que é um programador, um desenvolvedor brasileiro de Minas Gerais, fez uma troca de Litecoin para Bitcoin usando o Atomic Swap da Decred em setembro de 2017 e funcionou. Exatamente. Não só a Decred, como a Komodo, que eu já indiquei em outro podcast, a Komodo Platform. O Adriano até fez um bom dinheiro nela, eu indiquei pra ele. Mas a Komodo é excelente, a Komodo já está fazendo Atomic Swap doidado. Então se você chegar hoje e baixar a carteira da Komodo, você pode armazenar mais de 20 tipos de altcoins só dentro da carteira da Komodo. Você pode fazer Atomic Swap dentro da carteira da Komodo. Então essa tecnologia só vai crescer, assim como vai surgir aí o Bitcoin atômico, né? O Bitcoin Atom, que é o BCA. A gente fez até um post no guia, vou colocar a descrição aí. Com a ideia do... E quem estiver com o Bitcoin guardado na carteira, vai receber o com Bitcoin... acesso à chave privada durante esse fork, vai ganhar o mesmo valor em Bitcoin Atom. É isso, exatamente. Não esqueçam disso. Quando que vai ser isso? Bom, o Bitcoin Atom está planejado para janeiro, só que não tem data definitiva. Eles estão vendo qual vai ser o bloco, e aí assim que lançar essa notícia a gente deve estar divulgando aí, mas... Leva uma aula muito mais legal do que o Cash. A ideia do Bitcoin Muito mais Atom legal. eu achei simplesmente Bitcoin fantástico. É o Crash, Bitcoin Crash. O Bitcoin Atom quer trazer as trocas atômicas dentro do Bitcoin, quer descentralizar a carteira do Bitcoin, né? E justamente trazer também o smart contract para dentro do Bitcoin. E além de uma coisa bem interessante que eu achei, consenso híbrido. Utilizar o Proof of Work, que é a prova de trabalho, junto com o Proof of Stake, que é para você minerar moeda, você só precisa abrir sua carteira. Que nem Então Strat ele vai faz. fazer os dois, então você não precisa, ao mesmo tempo ele certifica de um lado e certifica de outra forma. Muito inteligente da parte dos desenvolvedores do Bitcoin Atom. Mais poder computacional Exatamente. de uma forma fácil. Menos gasto de energia. Menos gasto de energia. Exatamente. Então vale a pena acompanhar aí, pode ter um futuro, né? E já tem uma empresa que está querendo desenvolver equipamento de mineração até com uma quantidade de terahash menor, mas com consumo energético bem menor, não tem? Eu acho que vai ficar assim, tipo 300 watts o consumo do equipamento. O equipamento de mineração acho que é mais de 1.350 watts que ele consome, é um negócio absurdo. Uma coisa que eu queria comentar também aqui foi destaque aí, foi o crescimento de uma exchange chamada Binance. Fantástico. Ela saiu de um ICO, ela mesma, para fazer o projeto da exchange. Ela tem o próprio token dela. Exatamente, ela lançou um ICO em apenas 6 meses depois de arrecadar em julho de 2017. A ICO, ela arrecadou 15 milhões e com uma concentração assim, geográfica massiva na China, ela simplesmente cresceu para a maior exchange de altcoins do mundo. Hoje, a Binance já processa mais ou menos 4,3 bilhões em volume de trading diariamente. Quer dizer, não é pouca coisa não. E aí você se pergunta, mas por que eles fizeram esse ICO? Por que esse ICO é tão importante? E por que a exchange tem um token próprio, né? Uma moeda própria. Se você, Muito interessante. o Rafael comentou um assunto tão importante. A exchange tem a moeda dela, o token dela, por causa de um detalhe. Se você usa o token dela, você paga 50% das taxas. É isso, né? A menos de taxa, isso. É isso. Exatamente. E tem um crescimento absurdo. Só que não só isso, você tem um novo modelo de funding. Ou seja, a exchange lança um modelo de negócio, mostra para o mercado, meu modelo de negócio é esse, eu vou pegar o dinheiro que ela pegou todo do mercado e vai investir em tecnologia. Ou seja, ela pegou todo o dinheiro, pode contratar os melhores profissionais para trabalhar e para desenvolver um código tão perfeito para ser uma das maiores exchanges que ela é hoje. E
felizmente, trouxe muito sucesso. O que trouxe muito sucesso a ela também foi o apoio dela aos mais diversos forks do Bitcoin e de altcoins. Ela tá aceitando tudo, tá incluindo todo tipo de Bitcoin lá na Exchange. O Careca Coin já tá lá, não? Careca Coin tá, não tá não. Careca Coin tá só na Waves, mas quem quiser aí só pedir que a gente manda uns 10 carecas. Hoje eu tô escondendo a careca um pouquinho. Hoje eu tô com vergonha de mostrar ela. E uma coisa interessante que a BNS tem, que eu também não comentei, é o programa de afiliados que você divulga pro amigo seu. Se cadastra aqui para você fazer negociação, manda um link, e você recebe 20% de comissão do que ele Esse negocia. sistema de afiliados não tem nada Começou a com ver 50, com agora caiu pra mundo 20. da mineração, não, tá? Não é igual. Não é marketing multinível, não é pirâmide. Isso é uma técnica já usada muito Ninguém monta pirâmide no Paraguai nesse esquema nosso. Daí é tudo Não é farol do Paraguai, não. Exatamente. Não, a gente falou que a gente não ia falar do fantástico mundo da mineração hoje. A gente falou. Mas é difícil, né? É tão bom ter certeza de tudo que a gente falou ao longo de 2017, né? Não é? Foi E agora chegaram todas as provas, né? Chegaram as provas, chegou o fim desse fantástico mundo dessa mineração. Você sabe que eu ouvi dizer que o Willy Wonka vai fugir, né? O Willy Wonka já tá... Eu fiquei Tá sabendo. na Ásia. Os Minions estão só atrás, ó. Não, Tem um jornal lá do do Mato Grosso. Mas onde ele tá agora... Tem um jornal do Mato ninguém Grosso do sabe. Sul que falou que bateu na porta lá do Mato Grosso do Sul da empresa lá e só tinha uma secretária. Não tinha mais nada. Então, é o esvaziamento de uma estrutura que daqui a pouco Todo pode, mundo já e sabe. tudo indica que vai ruir. E sabe o que é pior de tudo? Eu vou falar aqui. Todo mundo que sabe já tá pulando para outro barco. Esse outro barco... Tá no YouTube, né, Jansen? Tá no YouTube. Tá no YouTube. Esse novo barco, ele tem o nome de um produto da Amazon. Quem conhece já sabe, né? O AWS, o produto da Amazon. Ah, sim, Surgiu conheço. justamente essa nova pirâmide aí. tem Mas um não nome- confunda a obra do mestre Picasso com o Picasso do mestre de obra, galera. São duas Exatamente. coisas diferentes. Exatamente. Não queira minerar qualquer moeda numa cloud computing que é perfeita, por favor. Exatamente. Com rendimento fixo. Né? Isso é completamente absurdo, impensável de se fazer. Aliás, cabe um disclaimer, outro disclaimer aqui. Boa. Se alguém virar para você e falar assim, não, ó, Temos você respaldo investe jurídico. aqui e nós vamos ganhar 30% ao mês, 30% por semana, 30% ao dia, não tem almoço grátis. É simples. Não existe ganho sem... Alguém tem que perder. Exatamente. Falar não existe ganho sem dúvida. Esse é o verdadeiro mundo da mineração. O fantástico mundo da mineração. Com vocês... O fantástico mundo da mineração. Fantástico mundo da mineração. Olha, eu nunca me canso de falar disso porque a gente avisa e cada coisa que a gente avisa é questão de tempo. Você Com conta certeza. os dias. O Willy Wonka vai entrar no elevador de acrílico dele e vai desaparecer. Vai. Com certeza. Aliás, Isso já nesse- está sendo acordado, isso daí já está rolando, aí as mais línguas estão comentando, inclusive pessoas da alta cúpula, né? De Bom, a gente Tutankhamon. é a nossa G10, né? É É o a nossa G10. dica, é a nossa dica. Eu vou É a nossa dica. Vamos falar da RN então, vai. Vamos voltar. Não, porque- Falar vou de encerrar coisa esse positiva. assunto aqui. dizer- Vamos falar, Tá muita negatividade vamos pra falar de coisa tangível. Vamos acabar com essa Vamos, negatividade aqui na Vou encerrar o vida. assunto com a gente vai falar de coisa tangível. com a seguinte frase: marketing multinível não funciona com criptomoeda. Esqueça, não vai funcionar. Criptomoeda não é produto. Então, se existe alguma coisa que tenha marketing multinível no meio envolvido em criptomoeda, é 99,9% de chance de ser golpe. O bagulho é a TH Coin que o Jansen vai fazer agora. Valor fixo de $6. A gente falou que a gente ia explicar a história da água desmineralizada. gente. Então, mas essa tarde eu só não tive a oportunidade de tirar uma foto, mas eu estava com o Jansen no posto comprando uma água e eu vi o Jansen olhando o pH da água. Ele pegou com a sua paciência de Jó, uma paciência de Jó, Garoto e olhou ingênuo. lá o pH da água. Qual era o pH? 7,54. Não, a gente não vai falar da marca, mas 7,54. Caraca, alcalino. Ela era desmineralizada. Nossa. Não.
Não é, cara. Não tá Menina, gente, diz que o nosso amigo Jansen só toma água desmineralizada do radiador do carro. Ou seja, o Jansen é um bebedor de baterias. Exatamente. Olha, essa vai ser a PH Coin vai ser a primeira moeda sustentada com leite com pera e ovo maltino. Vai ser a primeira. Vivi, não precisa esconder o riso não, cara. Pode dar risada à vontade aqui. É um humor criativo. O Maltino. Já dizia o carinha do Huawei. Hermes Renato. Aí eu queria que ele participasse. Docinho de geladeira também. Se ele participasse de um Beatcast, ia ser sensacional. Pô, ia ser sensacional, cara. Gil Brother. Gil Brother é de Bitcoin. Petrópolis. Tá convidado, Grande tá, homem. inclusive. Se tu estiver ouvindo essa bagaça aí, ó, tá convidado E pra falar de Fernando Bitcoin. Henrique, vamos dar uns porros nele. Ô, Fernando, olha só. Faz Olha nos tempo meus que a gente olhos, tá tentando com esses falar com seus você. olhos penetrantes. A gente tá te convidando, tu tá dando bolo na gente. Fernando, a Ó. questão é a seguinte: para de dar moral pros estrangeiros, vamos dar moral pros brasileiros, vai. Vem gravar podcast com um brasileiro, rapaz. É, cara, para de ficar se achando aí fora. Fala com a gente também, porra. Eu, hein? Não, A falei. gente é mó legal, cara. Não, sacanagem, cara. Eu sou teu fã. Eu vejo teu Facebook todo dia, tudo que você publica no YouTube. Cara, você é uma das principais. Você é a única referência, né, assim, de peso, de conhecimento na internet, claro, depois da gente, né? Sério. Não, eu boto mais fé no pai Rafa das previsões, cara. Porque é isso. É a careca do pai Rafa quando ela reluz, meu amigo. Soraya, pega a flanela lá, vamos dar lustrada e vamos fazer as previsões da semana aí. Vambora agora. Que é isso, vou jogar blusa na minha careca, socorro. Não, a gente não precisa jogar, é só lustrar. Pai Ronaldo de Oxóssi, pelo amor de Oxalá, me proteja. Tô com medo já. Não, mas é sério, cara. Agora, vamos falar um pouquinho de amenidade também. A gente tá sempre falando de coisa técnica, vamos falar de amenidade. Como é que tá sendo a viagem pra vocês aqui? O Zé é o primeiro a querer falar. Eu tenho medo de como quer falar. Não, vamos primeiro então dizer da viagem. A viagem que o Jansen, água benta, grisente, pH neutro. Pode cortar isso aí. Não, não pode não. Se cortar, ele corta. Ah, Ou que quer cortar os outros. viagem que essa, queira ou não, devemos ao Jansen. É verdade. É um prazer inenarrável, incomensurável, Indizível. inadjetivável Indominável. gravar esse podcast nessa presença de as primeiras damas. E essas pessoas tão maneiras aqui. É um prazer primeiro conhecer. Esse é o primeiro ponto, eu acho que desse Beatcast hoje, a gente está se conhecendo hoje. Foi 1 ano escrevendo e gravando pela internet, a gente está se conhecendo agora, então eu acho que é isso que a internet proporciona pra gente, essa troca de conhecimento. Até agora a gente só tinha ouvido a voz de frango, né? Segundo o Jansen, né? O Jansen não come frango, que é hormônio. Cara, eu não sei- até hoje eu penso, o que é uma voz de frango? Tipo, ô Jansen, tudo bem? Não sei o que é uma voz de frango, cara. Eu tenho essa voz fina, velho. Não tenho voz de locutor. Cara, tu não tem voz fina, tu tem voz de menino garrotilho, de menino... Qual é a palavra? Tímido, puro. Ingênuo. Ele é um cara tão puro, cara, que tu pode botar até em motor que o motor roda, brother. Não, mas a parte legal foi que a gente se fala direto quase todos os dias. E a gente nunca tinha se encontrado pessoalmente, né, cara? E E aí deu certo. todo mundo se encontrou, parece que, já se conhece há anos, né, cara? É muito louco isso, cara. É verdade, praticar bullying todo dia tem que ser feito, né, cara? já nasceu com intimidade na hora do encontro, assim, foi uma coisa absurda. E é que eu vou contar com a participação aqui do nosso amigo Gwyn. Aproveitando a presença do Gwen aqui, vamos... Só faltou o estagiário, tá? O estagiário tá em período probatório agora, que se ele bobear, ele tá demitido. Verdade. Mas é por uma boa causa, não sei se a gente pode falar aqui, mas diz que ele vai construir uma coisa É séria. uma coisa séria. O estagiário, Uma coisa séria. o estagiário é um futuro empreendedor. O futuro certeza. empreendedor vai E fazer um empreendimento pelo que ele- sério lá no Paraguai, não é isso? Pelo que ele me mandou, tem sucesso. E assim, Como ele diria, vai ser resenha. ele vai divulgar aqui, Isso é assim que ele resenha. lançar, com certeza. Mas aproveitando a presença do Gwen aqui, Gwen, vamos falar de assunto sério, porque nem só de besteira vive a humanidade. Mais ou menos. Gwen, no final do 2017, começo de 2018, a gente foi surpreendido com as notícias de que os chips, os nossos processadores, os nossos computadores da AMD, da Intel e da ARM, poderiam ser vulneráveis e poderiam sofrer ataques e tudo mais. E como é que você acha que isso pode influenciar o mundo das criptomoedas? Bom, em primeiro lugar, os problemas relacionados a isso foram dois, né? Não foram só um problema.
foram dois problemas relacionados a como a memória dos processadores se comporta dentro deles. Isso é um problema, eu não sei explicar em detalhes por quê, mas isso é um problema porque você poderia, teoricamente, você poderia prever que número, que padrão de geração de dados que algo teria nesses processadores e, portanto, não ficaria necessariamente aleatório a geração de alguns números. Bom, para você gerar carteiras de criptomoedas, chaves privadas, chaves públicas, endereços, você precisa de uma geração completamente aleatória ou o mais aleatório possível, certo? O nível de aleatoriedade é calculado por um nível de desordem, é um nível de entropia. E esse nível de entropia, ele é determinado através de vários fatores. Um desses fatores é quão boa a tecnologia de um processador é para conseguir gerar números aparentemente aleatórios, então pseudo-aleatórios. E nesse caso, essas tecnologias falharam, certo? Isso vem desde, se eu não me engano, 1900 e alguma coisa, 1990 e alguma coisa. Então todos os processadores Intel e AMD que foram construídos depois dessa época têm essa falha. A Microsoft já disse que já consertou, já substituiu todos os processadores, os problemas que aconteceram nos processadores, ou com uma solução de hardware ou com uma solução de software. Então, acredito que não vá ser um problema tão grande assim. Acredito que a maior parte das exchanges ou das carteiras já tenha corrigido isso. E se alguma coisa acontecer no futuro, se mais algum erro de hardware acontecer no futuro ou de software, muito provavelmente essas empresas, essas exchanges, essas carteiras vão consertar rapidamente e a gente vai ficar seguro. Mas isso não interfere naquilo que o bom trader ou aquela pessoa que holda tem que ter, um bom conselho. Isso eu sigo para minha vida. Compre o sistema operacional, se você usa Mac, se você usa Windows, pague pelo sistema operacional. Guarda o dinheiro da cachaça por um se mês, você usa o Linux, compra o Windows original direitinho. usa o Linux bom, o Win é o cara mais especialista para indicar qual sistema operacional, qual derivação, corrija-me se eu estiver errado, tá, Win? Você usa o Linux e pague um bom antivírus. São as duas coisas que você tem que ter sua preocupação. Pague um antivírus e pague um sistema operacional se você usa um sistema operacional privado. Mas fora isso, eu queria aproveitar a oportunidade para lançar um detalhe que está acontecendo no mercado de criptomoedas. Já acontece no mercado bancário. Aconteceu muito em 2017, eu atendi alguns clientes, eu como advogado atendi essas pessoas. E em 2018, nesse começo de 2018, aconteceu com um peer-to-peer no mercado brasileiro. Existem alguns fraudadores, uns estelionatários que estão fraudando o número do celular, o chip. Então, se você tem a sua exchange cadastrada no seu token SMS, para se autenticar na sua exchange, na sua plataforma que você faz no login, e você usa um token SMS, tenha a coragem e a certeza de trocar por um Google Authenticator ou por um Auth da vida, para não ficar focado no SMS. Por quê? Porque existem alguns estelionatários no mercado que estão fazendo isso, que estão pegando e trocando o token SMS, trocando o número do celular por um chip qualquer e fraudando as pessoas que negociam nesse mercado. E aí, se eu sou um grande peer-to-peer, o cara me frauda e aí eu saio por aí comprando o Bitcoin da vida ou outras moedas, e essa pessoa envia o Bitcoin para mim ou qualquer outra moeda para mim e eu fraudo essa pessoa. Então, se você usa token SMS, fica um conselho. Não use token SMS. Por enquanto, isso não tem como ser rastreado mais. Até semana passada tinha como. Eu fiquei sabendo que não mais tem como, porque as pessoas estão usando o Wi-Fi do shopping, etc e tal. E aí está dando problema. Então, usa o Google Authenticator, usa o Auth. O Auth é um puta de um programa que tem como fazer backup, etc. Bem melhor que o Google Auth, que você não consegue fazer backup. Exato. Tem como fazer backup, até esse tempo o pai Rafael. Mas dá um trabalho. Dá um trabalhinho, você tem que ter um cuidado, você pega. É mais fácil. Mas o Auth é ótimo e usa o Auth que... Você tem que salvar aqueles
aqueles IDs que já... Eu salvo o ID num RAR com uma senha que é minha e jogo numa nuvem. Aí, assim, se a pessoa invadir minha nuvem, se essa pessoa conseguir pegar o RAR, quebrar a senha do RAR e achar... Aí, meu filho, era pra você ser. Mereceu, né? Você mereceu. Não era pra você. Vim, tô errado. Tá. É por isso que a gente tem na mesma uma pessoa que tem conhecimento. Não assim, eu não sou hacker não, mas eu sei que quebrar RAR é muito fácil. É fácil ou é difícil, Queen? Não se trata de uma questão de ser fácil ou de ser difícil, mas a questão aqui se trata de saber fazer uma criptografia para conseguir colocar dados, salvar dados de forma segura. Então, por exemplo, você pode ter uma criptografia muito forte, você pode estar usando a melhor criptografia do mercado, de nível militar, só que você pode ter uma senha de 3 dígitos. Isso não adianta, certo? Você pode ter a melhor criptografia do mundo, se você tiver uma senha para descriptografar aquela informação de 3 dígitos, é só algumas combinações e eu já tenho a tua senha. E veja, um computador comum doméstico faz centenas de milhares de vezes várias combinações, isso muito rápido. Então, eu acredito que de qualquer forma você precisa ter pelo menos uma senha de 20 dígitos. Baralho. Minha tem 14, eu tô achando que eu sou gatão. Para você garantir isso, a prova de futuro. Ou seja, ter uma criptografia confiável. Pode ser um RAR que esteja atualizado, de um programa que esteja atualizado, ou preferencialmente de baixar algum programa da internet que seja confiável e que vá criptografar realmente seus dados e você possa deixar esse programa logo salvo dentro de um pendrive ou enfim do mesmo local onde você vai salvar o arquivo, porque daí você simplesmente executa o programa, você coloca a tua senha de 20 ou mais caracteres e fica muito mais fácil para você não ser hackeado e ter certeza que você pode dormir tranquilo e que absolutamente nenhuma pessoa teve acesso àquela chave privada ou aquela chave do Google Authenticator ou aquele par de chaves do Vault, enfim, qualquer informação que você queira guardar. Olha, esse tipo de senhas, de backups e tudo mais, cara, papel e caneta é a melhor coisa. Vai invadir papel e caneta. Com certeza, Você tem uma carteira Eu de faço Bitcoin. tudo no papel e caneta. Aliás, de novo, para quem tá ouvindo agora, que é novato, a gente vai dar uma dica aqui para encerrar o episódio. Você quer guardar seu Bitcoin, quer comprar agora e guardar a longo prazo, pensando daqui a 4, 5 anos, compra, transfere para uma carteira de papel, né, Gwen? Bom, o procedimento para você gerar uma chave privada, uma carteira, para você guardar a maior parte das criptomoedas de forma segura, por, vamos dizer, 10 anos, né, uma quantidade expressiva de tempo, seria, você baixa o programa no seu computador, você baixa o programa, enfim, de qualquer forma no seu computador, ou acessa a página. É preferível baixar o programa, baixar a página que gera a carteira no teu computador. Mas você pode simplesmente acessar a página. A partir do momento que a página carrega, você vai desconectar o cabo da internet. Eu não estou falando para você ir no teu firewall e desativar a internet. Desligar a internet mesmo. Eu estou falando para você separar fisicamente a internet do seu computador. Tudo bem? Isolar o seu computador. Eu não estou falando de nenhuma barreira de software, de programa, você clica um botão e volta a funcionar. Eu estou falando de desconectar O famoso fisicamente. tira da tomada. O famoso tira da tomada. Não o computador, evidentemente, senão vai aparecer uma tela preta. E você não vai poder fazer muito com ela. Mas, de qualquer forma, você precisa desconectar o cabo da internet. Se você não sabe fazer isso, pergunta para um amigo que saiba. Ou pesquisa no Google, é muito fácil descobrir qual é o cabo da internet. E você simplesmente gera o código da sua carteira quando você estiver desconectado à internet. Feito isso, você pode anotar no papel a chave privada, a chave pública, o endereço, o que for, principalmente a chave privada, que é a base de tudo, né? Todos os outros, a chave pública, o endereço, tudo é derivado da chave privada. Portanto, se você tiver a chave privada, já é mais que o suficiente
para você conseguir se proteger completamente de qualquer tipo de ameaça. Aí o que você vai fazer? Em seguida, você vai, a partir do momento que você já tenha salvo a chave privada, você vai reiniciar o computador, ok? Não conecta a internet ainda, não conecta o cabo à internet ainda, desliga o computador ou reinicia o computador. A partir do momento que o teu computador reiniciar ou já estiver desligado, você conecta o cabo da internet, pode fazer tudo da forma com a qual você estava acostumado a fazer, ok? A chave que você gerou antes, enquanto o computador estava fora da internet, não tem a menor possibilidade de ter ido para alguém, ok? A chance disso acontecer é tão ridícula que a gente poderia dizer que essa chance é inexistente. E se você for um cara catastrófico, um cara preocupadíssimo, você faz 2 cópias. Uma você guarda na sua casa, outra você guarda numa casa a no mínimo 10 km no mínimo 10 km de distância, que é o De preferência num com pessoas cofre. armadas dentro. num cofre anti Na favela, que ninguém vai invadir a favela. num cofre anti queimar lá. Antibomba. Tá, mas aí depois eu tenho a chave privada, a chave pública e um endereço. Daí depois com esse endereço eu posso transferir da Exchange para esse endereço e tá tranquilo. Posso comprar Exatamente. qualquer hora. Existem várias plataformas que você pode fazer isso. A Blockchain.info faz isso, a Electron, salvo engano, faz isso. Existem várias e várias. Mas Na eu Bitcoin, posso- tá? Várias e várias plataformas que fazem isso. E depois para gerar- resgatar isso, se eu precisar gastar essa Bitcoin. Você pode usar várias formas, várias carteiras já aceitam, você simplesmente digitar a chave privada e você consegue fazer uma transação só. Aí você coloca lá o valor, tem que transferir 2,5 bitcoins. Ok, coloca 2,5 bitcoins, digita a chave privada num campo que vai aparecer e a partir daquele momento ele vai, a carteira mesmo, por exemplo, um dos exemplos de carteira que faz isso é a MyCerium, tá? Se alguém tiver curiosidade. Mas se ele faz isso. Excelente. Excelente carteira. E o que ela vai fazer? Ela vai pegar aquela chave privada, ela vai assinar a transação, e depois que ela assinar a transação, ela vai automaticamente deletar a sua chave privada, portanto é como se você nunca tivesse colocado a chave privada naquele aparelho, ok? Isso é um método bastante seguro, suficientemente seguro para você gastar muito dinheiro e não ter problema de segurança. Você pode continuar guardando aquela chave por mais 10 anos, por mais 12 anos, enfim, porque seria muito, mas realmente muito difícil de um hacker ter acesso àquela informação, porque a única forma de ele ter acesso seria se no momento em que você estivesse digitando a chave privada, ele estivesse escutando, ele estivesse hackeando sua rede, Keylogger. escutando, com um keylogger, né, gravando as teclas que você digita, enfim. Mas gravando, de qualquer forma, interceptando os dados que você está colocando na carteira. E isso é muito difícil porque as carteiras A probabilidade é absurda. as carteiras já foram projetadas para resistir a esse tipo de ataque, então a probabilidade é bem baixa. E aquela história, Gwen, que se eu coloquei, por exemplo, 2 bitcoins numa carteira, uma paper wallet, que a gente está falando agora, e aí daqui 5 anos eu resolvo usá-la, eu transfiro esses 2 bitcoins uma vez só. É melhor não deixar naquele endereço. Por exemplo, eu transferi deixei Não um. sacar parcialmente. Não sacar parcialmente. O melhor é sempre transferir tudo para um novo endereço, correto? Tem muita gente que pergunta se o Bitcoin o que aconteceria, né, com o Bitcoin se, por exemplo, fossem usados computadores quânticos para enfraquecer a rede, se o Bitcoin é realmente a prova de computadores quânticos. E a resposta é meio complicada, é uma mistura de sim e não. Veja, existe um problema em você usar o mesmo endereço várias vezes, ok? Quando você envia transações de um endereço para alguém, então quando você envia dinheiro do endereço, aquele endereço passa a não ser mais tão seguro para computadores quânticos, ok? Então, nesse caso, seria recomendável você enviar todo o dinheiro para uma outra carteira ou enviar o dinheiro da carteira X para a carteira, por exemplo, A e depois um troco para a carteira B ao invés de voltar para a carteira X, tudo bem? Então, nesse caso, você não estaria deixando mais bitcoins em uma carteira que já tem uma transação enviada, certo?
Agora tá tudo certo. Se você fizer isso, não tem problema nenhum. Se você fizer isso, você não vai ter uma carteira, sabe? Não vai ter nenhum problema de você perder a carteira, alguém te roubar os bitcoins e nada do tipo, ok? Só que isso é uma proteção para o futuro. Se alguém com um computador quântico rápido o suficiente, poderoso o suficiente, resolve te invadir, muito provavelmente ele vai conseguir um certo montante de tempo, mas ele vai conseguir achar a tua chave privada, porque no momento em que você reusa a carteira, você tem um sério risco de segurança. Esse tipo de tecnologia quântica, o Bitcoin, por exemplo, já foi estressado o suficiente contra a computação quântica para se falar que ele é realmente resistente a esse tipo de ataque? Não. Na verdade, em relação a testes, nenhuma moeda jamais foi testada o suficiente para resistir a computadores quânticos. Tudo é uma teoria. E sobre essa chave dele que chama SHA-256, que ela é bem resistente, é verdade? Ela é bem resistente e muito provavelmente vai resistir ao computador quântico, mas o problema está em uma geração anterior a ela. O Bitcoin não usa só a SHA-256, ele usa várias chaves. Ele usa uma equação específica, que é uma curva elíptica, chamada curva elíptica. Essa curva elíptica gera duas chaves, que é conhecida como chave pública e a chave privada. Essa chave privada é aquela que você já sabe, você guarda em um lugar seguro para você gastar os bitcoins no futuro. Agora, a chave pública, o que acontece? A chave pública é muito longa, ok? Então, o que os desenvolvedores fazem? Eles resumem a chave pública. Eles dão um apelido para a chave pública, que é o mais bonitinho para você enviar dinheiro para um certo hash, né? Para um certo número uma certa quantidade de caracteres. Nesse caso, eles resumem a chave pública para uma coisa chamada endereço, que nada mais é do que uma representação da chave pública. Para fazer isso, eles usam vários algoritmos, RIPE-MD 160, SHA-256, fazem um checksum SHA-256 duas vezes, enfim, é um processo complicado, mas de qualquer forma, o processo que poderia ficar arriscado para você se você for reusar o mesmo endereço, a parte vulnerável de verdade seria esse primeiro processo que eu falei, que é a geração da chave privada e a geração da chave pública, com essa equação que eu disse, né, com esse gráfico, que é a curva elíptica. Tudo bem? Se no ambiente de computação quântica alguém pega a sua chave pública, que é liberada, que é transmitida para todo mundo quando você envia uma transação, se esse sistema quântico pegar essa chave pública, ele pode, não estou dizendo que ele vai, mas ele pode, com muito processamento, ele pode voltar na chave privada. E uma vez que ele tem a chave privada, você já sabe muito bem, ele tem acesso a todos os seus bitcoins. Aí já é. Aí já é. Aí você ficou pobre, já era. Isso se você não ficar pobre antes com essa queda violenta que não para de sangrar, né? Mas isso daí já estava, por várias análises, essa queda já estava meio que prevista já. Já. A diferença é que está havendo uma certa lateralidade, aquilo que eu já expliquei várias vezes. O mercado está lateral, as baleias estão brincando com as altcoins, isso é um processo normal. O Bitcoin está caro, por enquanto, né? Para encerrar esse podcast, eu só relembrando a vocês por que eu estou investindo no Bitcoin, porque eu acho que esse ano o Bitcoin é uma das grandes apostas no mercado. Justamente porque ele está lento e justamente porque ele está com taxas caríssimas. As pessoas estão fugindo do Bitcoin para especular em outras altcoins. E justamente por conta dessa alta especulação, a gente sabe que o pessoal do Bitcoin Core ele é muito silencioso, né? Eles não fazem muito away, eles não falam muito. Mas assim, do nada, pum, Lightning Network vai chegar semana que vem. Acabou. E a Lightning Network está testada na Litecoin, a melhor rede de teste do Bitcoin, é a Litecoin. Exatamente. Não, ele está funcionando maravilhosamente. Todo o teste que eles fazem com a Lightning Network está funcionando muito bem. A previsão, Jansen, você falou que era até metade desse ano, não é isso? Mais ou menos segundo semestre aí. Mais ou menos essa data. Eles têm previsto pelo menos para lançar uma... Assim, já existe carteiras betas da Lightning Network.
Só que para implementação final do Bitcoin, eu acredito que vai até 2018, entendeu? Só para encerrar aqui essa bagaça, que a gente já até estourou o tempo aqui, minha aposta é que o Bitcoin vai fechar $100 mil até 2018. A gente já tem uma aposta da Waves que a gente vai ter que conferir lá para outubro. Né? $100 até o final do ano. $100, a gente já tem essa aposta. Agora, vamos fazer a do Bitcoin oficial agora. 100 mil. Quando o Bitcoin vai estar na virada do ano? Eu acredito que $100 mil. 45 mil dólares. Eu aposto $50 mil. Eu aposto $120 mil. O Bitcoin? Eu aposto $72 mil. Uau! E quem ganhar, ganha um Bitcoin? Justo. Quem vai Quem vai pagar? pagar? É mais Isso a fácil. gente fala no próximo. É mais fácil falar assim, quem ganhar não paga próximo encontro, vai. Fica mais barato, hein? Exatamente. Porque qualquer aposta que a gente fez aqui agora, meu A gente tá amigo. apostando no mínimo a gente, 45 mil dólares No mínimo aqui, né? dobro. Dobro não, no mínimo 4 vezes. Pro próximo encontro, todo mundo tá convidado para Paraty, para conhecer as cachoeiras, as praias, os alambiques. Bora! Né? Aqui tá todo mundo porrando na cerveja, quero ver porrar na cachaça. Bom, gente, o negócio é o Vai seguinte, ser. sem pânico agora, tá tudo, o mercado tá vermelho, mas logo mais ele volta, Bitcoin é assim mesmo, Vida de cripto é assim. as apostas estão altas aí, a minha acho que é a mais baixa aí, 45 mil, logo mais ela volta a subir. Paciência, galera, é assim mesmo. Exatamente. Pense pelo lado bom. Teve alguém que comprou o contrato futuro na CME e apostou $20 mil. E eu acho que esse contrato venceu dia 15 de janeiro, vai vencer dia 20 agora. Aliás, pense pelo lado bom. Venceu e essa pessoa não honrou. Então, ela teve um prejuízo. Alguém comprou Bitcoin Unlimited. Alguém comprou o contrato futuro do Bitcoin que nem foi lançado. Não, pensa bem, teve gente futuro. que Por isso é comprou futuro. Fantástico Mundo da Mineração, cara, é muito pior. Realmente, verdade. tem gente que investiu em... Não foi falta de aviso, hein? Puta Pois é. E merda. não Puta, vai mais vacilão. trabalhar com isso. O que é o mais fantástico. É o preço do aprendizado, né? Exatamente. E o nome para de fazer sentido a partir desse ponto, né? Pesado. E com isso, encerramos o nosso episódio de hoje. Exatamente. Rafael, Direto por de São favor. Paulo. Fazer aquele encerramento tradicional. Eu já fiz a Tradicional. entrada, como sempre, né? Mas antes de encerrar, acesse a escola do Bitcoin.com, o nosso site do curso que eu mesmo ministro para vocês. Eu faço análises técnicas assim bem simples, eu não gosto de colocar muita informação para o aluno. Eu acho que técnicas mais simples, se bem executadas, elas chegam ao mesmo resultado de técnicas mais elaboradas, com muito mais informações. Tira e queda. Exatamente. Vai, não, Demo. não tem que perder. Eu acho que a pessoa não Vai, tem que Demo. perder tempo estudando técnicas complexas. Você pode chegar à mesma conclusão que um trader experiente, que um trader muito mais técnico, utilizando muito menos informações. Então, se você quiser aprender a operar de uma forma mais suave, de uma forma mais leve, de uma forma mais rápida, que o mercado de criptomoedas é muito corrido, então a ideia do curso é justamente vocês não perderem tempo. Então, verifiquem preços, a gente pode verificar, se você ouvir esse podcast, você tem uma semana para estar em contato com a gente, vocês vão ter 5% de desconto garantido, tá? E 10% de desconto em Bitcoin. escolabitcoin.com, só procurar a gente, eu vou responder vocês diretamente, ou mesmo o senhor Jansen, né? Jabá. Jabá. Então, como sempre, né? Quer puxar, Adriano, assim, quer cada um falar uma parte Tradição. da nossa tradição? É um prazer. O quê? Inenarrável. Um prazer. Indizível. Um prazer o quê? Incomensurável. Idem. Fantástico, inadjetivado, enfim. Cara, a coisa mais linda é encerrar todo mundo junto no mesmo microfone. Eu acho que esse mundo da cripto é um mundo desmineralizado. Eu acho, cara. Eu acho que a gente encerra o ano de 2018 no pH acima de 6, certeza, cara. Eu acho que a gente encerra o ano 2017, Adriano. Adriano tá no futuro e ela O Adriano não saiu de férias ainda. É o sócio, é rico. tá vive no futuro. Ele tá lembrando da Iota, ele ainda tá em 2017. Não, ele já tá no futuro com a já Iota tô no valendo futuro. $100. Rapaz, essa IOTA vale $100, fudeu. Aí o pulo da... Galera, eu vou falar que a IOTA ainda vai surpreender vocês mais uma vez, porque é a única moeda machine to machine que tem hoje, cara. Vamos ver. Fica pro próximo Midcast. Exatamente. Foi um prazer estar com vocês todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, me liga. Banana!